Saiu agora! Flamengo tenta segurar Eric Pulgar, oferece renovação e aumento salarial, mas impasse continua e chileno pode sair a qualquer momento. Boto abre o jogo sobre Thiago Almada e fala tudo. Jardim volta a cobrar reforços em coletiva. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Gente, saiu agora uma informação no GE, Globoesporte.com. O Flamengo não quer perder o volante chileno Eric Pulgar e fez um movimento diante da procura de outros clubes. Nos últimos dias, a diretoria ofereceu uma valorização salarial junto com a renovação por mais um ano de contrato, do fim de 2027 para o fim de 2028. A proposta, porém, não encheu os olhos de Eric Pulgar, que fez uma contraproposta e aguarda a resposta do Flamengo. Apesar de ter ofertas financeiras mais vantajosas do exterior, o volante está disposto a ganhar menos do que lá fora para ficar, mas deseja aí uma valorização no patamar de outros jogadores do elenco. A multa rescisória do atual contrato de Pulgar caiu agora em julho para 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões e 400 mil reais. O valor baixo para o mercado internacional faz com que clubes interessados não precisem procurar o Flamengo. Basta algum deles entrar em contato e um acordo direto com o jogador, notificar a diretoria do Flamengo e pagar a multa, como fez o Zenit quando levou o Gerson. Clubes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos já procuraram o staff do Pulgar interessados no chileno. Um clube árabe, inclusive, chegou a um acerto salarial com o Pulgar, mas recentemente o Mônaco estava interessado, mas não chegou a apresentar oferta. Pulgar está no Flamengo desde 2022, acabou de completar 4 anos de clube e ganhou uma homenagem nas redes sociais. Ele soma 166 jogos, 5 gols e 9 assistências, além de 9 títulos. Sua última renovação foi em março do ano passado, quando ganhou um aumento salarial, mas ainda abaixo de outros jogadores da posição ali do meio-campo. Aos 32 anos, o volante sabe que pode fazer aí o último grande contrato da carreira e busca uma valorização, seja ela dentro ou fora do Flamengo. Então, gente, o Flamengo apresentou uma proposta ao Pulgar de renovação, um aumento salarial, e o jogador recusou, acha que precisa ganhar mais. Ele fez uma contraproposta ao Flamengo e a bola agora está com a diretoria. José Boto deve, nesse momento, estar conversando com o BAP para ver até que ponto, até onde o Flamengo pode chegar nessa valorização e nesse aumento salarial para o volante chileno Eric Pulgar. Pulgar foi o melhor em campo no jogo contra a Chapecoense, foi o melhor em campo na péssima partida contra o São Paulo e ontem começou no banco de reservas, ninguém entendeu nada. O Jardim até tentou explicar na coletiva, mas era um jogador que vinha bem desde o retorno aí, desde o fim da Copa do Mundo. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. Acha que o Flamengo deve pagar o que o Pulgar merece ganhar ou o Flamengo não deve aceitar e pode perder o Pulgar? Você consegue ver um meio-campo sem o Pulgar? Tem uma peça de reposição? Sai o Pulgar, entra quem? Mantém o Everton Araújo? Deixa aqui nos comentários, vamos fazer um termômetro, quero saber aí a sua opinião. Olha, por falar sobre mercado da bola, o diretor de futebol José Boto vem aí recebendo algumas críticas dos torcedores, principalmente nas redes, pela demora na contratação, demora em trazer reforços. Ele foi perguntado, antes da bola rolar ontem contra o Internacional lá em Porto Alegre, pelo jornalista da Amazon, sobre a que pé está essa situação do Thiago Almada, que é o principal alvo do clube nesta janela. E aí nessa entrevista, ele comentou as tratativas, confirmou a negociação e disse que está muito otimista. Ele falou, é um jogador
que nos interessa e estamos trabalhando. O Almada não é uma contratação fácil por vários motivos, mas estamos trabalhando e estou confiante que vamos conseguir. O Boto detalhou o processo de negociação dos jogadores. No momento, as conversas estão em um estágio avançado, porém sem novidades. O Flamengo já teve uma sinalização positiva do jogador, inclusive já tem o aval do Atlético de Madrid pelos valores envolvidos, e agora o clube trata com naturalidade a demora para fechar. O Boto continuou. As pessoas pensam que é um trabalho fácil. É fácil quando não fazemos. Falar é fácil, fazer é mais difícil. A intenção nas negociações é que tenhamos as melhores condições possíveis. Muitas vezes, para ter essas condições, precisamos de tempo, paciência. É óbvio que os torcedores e o treinador querem ter o jogador aqui, mas vai estar quando for possível. Além de chegadas, o Flamengo tem aí o interesse de clubes do exterior por alguns jogadores. Você vê, o Flamengo acabou de recusar uma proposta do Besiktas de 10 milhões de euros pelo zagueiro Léo Pereira. Antes dessa proposta do Besiktas pelo Léo Pereira, o Flamengo havia recusado também uma proposta milionária do Aston Villa da Inglaterra pelo lateral direito Emerson Royal. Então o Flamengo vai se segurando no mercado para não perder algumas peças e vai negociando também a contratação de outros atletas. Só que, gente, o tempo está passando e o tempo não para. Ontem, mais uma vez, o técnico Leonardo Jardim cobrou reforços. E me parece que ele está meio desesperado, tentando encontrar soluções dentro do elenco, mas não consegue fazer esse time jogar. E aí quando ele chega numa coletiva e fala assim, olha, eu estou pedindo a diretoria, eu quero reforços, até agora nada. Eu preciso de jogador de velocidade, eu preciso de jogador forte fisicamente, eu preciso de jogador técnico. Quem está dentro, o elenco, se sente desprestigiado, né? Então é assim, é uma balança que o Leonardo Jardim tem que controlar para não perder o grupo. Porque a gente sabe, quando o técnico perde o vestiário, é 2, 3 jogos rua. Ele não consegue reverter aquela situação. Pode ser o maior técnico de todos os tempos. A gente sabe como é que funciona o jogador de futebol, né? Quem manda lá é o jogador. O jogador derruba técnico com uma facilidade incrível, né? Quando não deveria ser assim. A diretoria tinha que ter pulso firme, né? E aí, o Leonardo Jardim falou mais uma vez ontem e disse aqui, ó, sobre reforços. Já falei sobre a importância de ter jogadores técnicos e com velocidade de execução na parte da frente, principalmente para essas equipes que começam a baixar os blocos e têm linhas de 5+4. Temos que ter jogadores criativos, com velocidade que desequilibram. Hoje, só o Arrascaeta e o Lino pontualmente conseguiram esses movimentos. Outros jogadores não conseguiram. Por isso é uma coisa que temos avaliado dentro do grupo, e o Boto sabe a importância de termos jogadores técnicos para jogar em pequenos espaços e criar desequilíbrio quando os adversários colocam essas situações de pouco espaço. Então qual é a interpretação que eu faço aqui dessa declaração do técnico Leonardo Jardim? Pô, eu já pedi os reforços pro Boto, até agora não chegou. Só o Arrascaeta e o Lino conseguem fazer o que eu peço lá na frente. Eu preciso de jogadores rápidos, técnicos, de qualidade e que decidam. Os outros não estão decidindo, ele falou isso. Isso não é palavra da minha boca. O Jardim falou ontem que só o Samuel Lino e o Arrascaeta que conseguiram fazer aí, né, esses movimentos. E ele está pedindo. E fica repetitivo. Toda a coletiva ele pede. Eu acho, assim, eu não acho o Leonardo Jardim um grande treinador, tá? E eu não vejo ele com altura para comandar o time do Flamengo. E vejo também um DNA diferente dele. É um treinador mais reativo, não é assim... Ele não casa com a história do Flamengo, né? Com o DNA, a raça, né? Aquele time que joga para frente, joga em cima, né? Eu não vou nem comparar aqui os antigos treinadores, não, que quem conseguiu fazer melhor isso foi o Jorge Jesus. O Flamengo ganhava de 2-3-0 e continuava em cima, e fazia o quinto e ia em busca do sexto, e não parava, e 2, 3 toques na bola já estava no gol adversário. Esse é o DNA rubro-negro. Foi o cara que mais se aproximou ali, foi o Jorge Jesus. Tirando o Jorge Jesus, quem mais se aproximou foi o Filipe Luiz, principalmente no início,
e na temporada passada, em 2025. E o Leonardo Jardim é um cara que é o contrário disso. O Leonardo Jardim é um cara que não preza muito pela posse de bola, né? É um cara que não agride muito o adversário, então ele tá pedindo, ele tá cobrando. Eu, sinceramente, não acho que se chegar 2, 3 jogadores, isso vai mudar. Porque ele não tá conseguindo extrair o melhor desse time. E é um grande time. E o time não tá atravessando uma boa fase, né? São jogadores que decidem jogos. Então acho assim, que o Leonardo também não consegue mudar ali nas substituições, as escalações bastante diferentes. Enfim, alguma coisa tem que acontecer. Mas a verdade é que o Jardim tá desesperado por reforços, e isso tá. Né? E tá nítido. Eu acho que ele não vai nem mais falar isso nas coletivas. Porque toda vez perguntam pro Jardim sobre reforços e ele fala a mesma coisa. Ontem ele deixou bem claro aqui que ele tá pedindo, ele tá esperando, ele não vê a hora de chegar jogadores técnicos com velocidade de execução na parte da frente, né, para tentar aí conseguir êxito contra essas equipes de bloco baixo, né, que tem a linha de 5, 4, e ele ontem falou só o Arrascaeta e o Lino conseguiram fazer esses movimentos. Os outros jogadores não conseguiram. Ele deixou bem claro isso aqui, que ninguém conseguiu fazer isso ontem, por isso que ele está pedindo, está implorando aí, né, a importância de jogadores técnicos para jogar em espaços pequenos e criar desequilíbrio quando os adversários colocam, né, essas situações de pouco espaço. Bom, vamos ver quando é que esses reforços chegarão ao Flamengo e quais reforços, né? Fica aí a dúvida. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades, informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vou deixar o link aqui no comentário fixado do nosso shopping do Rafla, você pode adquirir agora o seu produto, né? Tá aqui no link, inclusive tem o nosso canal de dicas e ofertas exclusivas do shopping do Rafla, as maiores lojas de e-commerce do país. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!